Fala pessoal, tudo bem? Será mesmo que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos ser? Sobre esse assunto que eu vou comentar com vocês e também relacionar muitas coisas a respeito da gestão de tempo. Roda a vinheta! Quero começar a aula com uma pergunta assim, ó. Qual é o seu sonho? Será que você tem sonhado ultimamente? Será que você tem se deixado levar pelas circunstâncias? E quando a gente começa a falar de sonho, nós vamos entrar justamente nas questões relacionadas ao planejamento estratégico, tá? Dentro das questões de uma empresa, nós temos três tipos de planejamento. Nós temos o planejamento estratégico. Nós temos o planejamento tático e temos o planejamento operacional, tá? Dentro do planejamento estratégico, está linkado muito a parte criativa da empresa. Justamente também a parte relacionada aos sonhos, tá? Então, dentro do planejamento estratégico, eu tenho uma questão principal. Visualizar o que eu quero ser daqui 5 anos ou daqui 3 meses, enfim. Planejamento de médio, curto ou longo prazo, mas onde eu quero chegar. Então, quando eu coloco aqui algo relacionado ao sonho, eu preciso pensar que se eu me destacar daqui um período e lutar pelos meus sonhos, isso vai mudar muitas coisas. Mas eu tenho que ter o quê? Uma estratégia. E a estratégia está sempre linkada com uma coisa, que é o sonho. Dentro da estratégia, do planejamento estratégico, eu começo a visualizar o meu futuro, eu começo a entender como as pessoas pensam, como elas podem reagir e quais recursos, quais maneiras eu posso me cercar, né, de atividades, recursos, para que esse sonho seja realizado. Isso é o planejamento estratégico. Estratégico ele sempre vai linkar em 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós vamos falar que daqui 5 anos. Isso também é uma coisa muito comum que cai nas entrevistas de emprego. As empresas perguntam para as pessoas, como você se vê daqui 5 anos? Então, planejamento estratégico é isso. Agora, o tático é mais ou menos como o nome diz. Qual tática? Como que eu posso ter os recursos necessários para que eu me desenvolva? Então, quando a gente fala de elementos dentro do planejamento estratégico, ela vai envolver o tempo. Uma das coisas que nós não podemos nos esquecer sempre, que o tempo é o ativo mais importante que nós temos nas nossas vidas. O tempo, ele pode ser destacado em uma série de fatores. Por exemplo, como a tríade do tempo. O que é a tríade do tempo? Ela determina o tempo dividido em 3 partes. Por exemplo, um relógio, ele tem ponteiros divididos em 3 partes. O relógio ele tem um ponteiro dividido em horas, minutos e segundos. Também nós temos os 3 períodos, né, que a gente começa a determinar em um dia. Nós temos a manhã, a tarde e a noite. Esse daqui também está dividido em 3 esferas. Além das questões da tríade do tempo, nós temos também as questões voltadas para o presente, o passado e o futuro. Então temos mais segmentados em 3 partes. Além disso, claro, dentro do segmento cristão nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro do nosso contexto geral nós temos também divididos a nossa vida em 3 esferas, como o trabalho ou estudo, né? Lazer e descanso. Então
se a gente fatiar o tempo em 3 esferas, a gente começa a determinar. Então, vamos pensando, planejamento estratégico, qual é o meu sonho? E como eu posso dividir esse sonho em 3 partes? Por exemplo, eu posso dividir ele em tempo, posso dividir ele em recursos e posso dividir ele também em pessoas ou funções. Eu vou colocar aqui funções. Então, vamos supor que você tenha um sonho de se tornar uma pessoa melhor, de ter uma renda extra, de fazer um dinheiro. Então, quanto tempo eu vou levar? Por exemplo, eu posso usar essa métrica para mensurar. Peraí, em quanto tempo eu posso ganhar tanto? Podemos dividir em semanas. Semana 1, por exemplo. Ou 3 semanas. Quais recursos que eu preciso ali dentro da minha tática? Eu vou precisar de pessoas, eu vou precisar de equipamentos, vou precisar de máquinas, vou precisar de internet, vou precisar de equipamento eletrônico. O que isso tem a ver? Eu posso também dividir em 3 etapas. Por exemplo, recursos financeiros. Né? Nós também podemos dividir aí o tático entre recursos entre as pessoas que irão se desenvolver ali, né? Como deixando claro as tarefas de cada um. E dentro das tarefas eu posso colocar aí subtarefas ou um checklist. Tá? Dentro das funções também eu posso colocar pessoas para liderar, então eu posso colocar aqui liderança. Coloco pessoas subordinadas. E aprendizes. Certo? Essa maneira de dividir o tempo em 3 etapas é muito bacana, é bem interessante. Mas, dentro de tudo isso, a gente não pode esquecer dos nossos objetivos. Então, como que eu faço para tirar um objetivo, para tirar uma ação, para fazer algo, tirar do papel e mudar a circunstância? Eu tenho que, por exemplo, entender de fato quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesses objetivos. E eu tenho que colocar os meus motivos. Então, por que eu quero ser bem sucedido? Por que eu quero vender um produto? Porque eu quero atingir um cliente? Porque eu tenho uma família? Porque eu tenho pessoas que dependem de mim? Tudo isso vai elencar essas questões. Não tem como você pensar em fazer algo diferente se você está como se estivesse num navio sem comandante. Isso não funciona. Então, a gente precisa de uma coisa, além dos objetivos. Plantar. Você sabe que tanto o milho como o veneno, eles são sementes. Eles vêm de sementes. Então, se eu plantar algo hoje, começar a fazer algo hoje para o meu planejamento estratégico, tático, operacional, para que o meu sonho se realize, lembre que eu comecei a aula com essa pergunta: qual o seu sonho? Agora vamos trazer para uma empresa. De repente o sonho de uma empresa hoje, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, seja se manter no mercado, seja não demitir ninguém, seja de repente voltar a gerar empregos, a dar lucros. Então vamos lá, se eu tenho que pegar na minha parte estratégica, eu tenho que segmentar o tempo, peraí, quanto tempo eu posso me recuperar de uma crise? Dá para eu mensurar isso? Dá. Como que eu faço? Eu vou precisar de recursos financeiros, vou precisar de tarefas, vou precisar de seguir um checklist. Além disso, para que o meu plano saia do papel, eu preciso de uma liderança, preciso de subordinados e preciso de pessoas que queiram aprender.
Então não adianta você pensar que o seu objetivo ele vai ser alcançado se você não fizer a diferença na tua vida. Mas como que eu faço uma gestão de tempo efetiva? Eu coloco a junção dessas três questões aqui, ó. Primeiro, eu coloco aqui as coisas que são importantes. Tá? Coloco primeiro, importantes. Depois eu coloco as coisas circunstanciais. Circunstanciais. Tá? Depois eu coloco aqui as coisas urgentes. Agora eu quero te perguntar. Eu começo por qual área? Pela questão urgente, pelas circunstanciais ou pelas importantes? Primeiro, sempre eu vou começar pelas coisas que são importantes. E uma dica para gerir melhor o teu tempo, dentro das questões aí que nós estamos falando, desse mundo aí do marketing, das vidas serem transformadas através da educação, eu coloco as coisas importantes como prioridades e eu pego as coisas no começo do dia mais difíceis. Ou seja, eu começo pelo mais difícil. Poxa, Ale, mas se eu começar pelo mais difícil eu não vou desanimar? Não. Pelo contrário. Se você começar pelo mais difícil, você vai ver que quando você faz assim, isso tudo se torna um ciclo. E o ciclo virtuoso de você desenvolver uma gestão de tempo realizada e buscar os seus sonhos, seja você para empreender, seja você para ter um negócio próprio, para você fazer a vida das pessoas que você ama melhorar, ou aprender algo nesse conteúdo deste curso, você precisa começar pelas mais difíceis. Mas nem sempre as mais difíceis são aquelas tarefas que vão te desanimar. Por quê? Existe um segredo escondido na tarefa mais difícil quando você faz na primeira hora do dia. Ou nos primeiros momentos, quando sua cabeça está fresquinha ali, que você tem coisa para resolver. Você ganha tempo. Você sabia? Durante um período da minha vida eu trabalhei na editora Saraiva, fazendo um programa nacional do livro didático. Eu visitava muitas cidades. Guararema, Bom Jesus Perdoes, enfim, uma infinidade de cidades. E eu tinha um checklist onde eu tinha uma missão de visitar 8 escolas por dia. E eu descobri, efetuando esse trabalho, que as coisas mais importantes e para que eu pudesse ter mais assertividade, todo mundo que trabalha com logística sabe disso. Primeiro, eu ia no local mais longe. Nossa, Ale, como assim você ia num lugar mais longe? É muito louco, né? Porque quando eu chego no local mais longe, primeiro, por exemplo, na primeira hora da manhã, eu depois só venho retornando. Então, o meu trabalho ele tinha muito mais assertividade porque eu começava com uma tarefa que era mais longe, era mais distante. Agora, se eu fizesse uma perto, de repente eu perdia tempo ali, eu ia indo pro fim, ia para a segunda um pouquinho mais longe, ia para a terceira um pouquinho mais longe, ia para a quarta. Quando eu chegasse na quinta, eu ia estar no final do dia cansado e depois ia ter que voltar tudo de novo para casa. Isso ia gerar um gasto, um desgaste, não ia ser tão proveitoso. Mas quando dava metade do dia, eu já tinha feito a metade das visitas que eu precisava fazer nas empresas e estava próximo de casa, aquilo me dava mais ânimo para retomar as outras 4 e a minha produtividade ela aumentava muito. Então só por esse conselho é importante você pegar e frisar primeiro as coisas mais importantes e mais distantes, mais difíceis eu faço com prioridade. As coisas que são circunstanciais, nem tudo que a gente pega no nosso dia a dia é algo que vai mudar drasticamente o nosso trajeto. Mas se você colocar as coisas circunstanciais no lugar das importantes, você vai gerar uma questão de urgência. E a urgência significa má administração do tempo.
Quando você tem algo assim, é urgente, eu preciso resolver, você já perdeu o time. Então, a dica que eu dou para que a gente feche esse nosso encontro, para que você se compreenda aí do que eu estou falando, comece por algo mais longe. Lembre-se que o tempo ele é dividido em 3 etapas. Você pode dividir o seu dia também. Eu coloco amanhã, tarde e noite. Mas eu posso colocar horas, por exemplo, importantes, horas circunstanciais e horas urgentes. E eu quero deixar aqui uma técnica muito legal, que é a técnica Pomodoro, para a gente fechar o nosso encontro. Técnica Pomodoro, para que aumente a sua produtividade, ela é excelente. Por quê? A cada 25 minutos você pode programar o seu relógio para despertar dentro da técnica Pomodoro e você foca naquela missão ali que você tem que fazer durante 25 minutos, fazendo 25 minutos aí. Quando dá 25 minutos, ele despertou, você tem 5 minutos de descanso. Depois dos 5 minutos você retoma mais 25 minutos. Isso vai evitar de você de repente ficar utilizando o seu tempo de uma maneira aleatória, ficar ali utilizando redes sociais, entre outras coisas. Pô, você tem 5 minutos para dar uma olhadinha na tua rede social e você retomar. Isso aumenta muito a produtividade. Faz o teste, depois você comenta aí, fala o que você está achando de tudo isso, tá bom? Um ótimo abraço para você, tudo de bom e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!